A paz do Senhor a todas. E nós estamos na lição, na 20ª. Aproveite seu dia, né? Com a Joyce Meyer. E hoje eu vou falar sobre controle seus pensamentos. Não é fácil, mas depois que a gente começa a estudar a palavra do Senhor e a ler livros sobre isso, é fácil. Nós que deixamos isso difícil para nós mesmos. Então, o Senhor nos ensina a controlar nossos pensamentos. Eu vou começar lendo com vocês em Efésios 5, se você quiser anotar para você ler depois, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, eu coloquei na imagem ali um controle, né? Que é nós que temos que controlar os nossos pensamentos mesmo. Nós temos que controlar nossos pensamentos guiados pelo Espírito Santo. Porque na nossa mente, o inimigo tenta na nossa mente, né? Colocar pensamentos ruins, que a gente não vai dar conta. Então, o Senhor nos inspira e nos ajuda, na santa palavra dEle, a controlar nossos pensamentos. De antemão, se você pensar, não é fácil mesmo controlar, né? Mas o Senhor, as misericórdias dEle se renovam a cada dia. Então, quando você amanhecer, quando você abrir os seus olhos, é o pensamento que vem, é a primeira coisa. O que eu vou fazer com o meu dia que o Senhor me deu, né? Para onde que eu vou? Então, nessa hora, você já tem que imediatamente pedir ao Espírito Santo: Senhor, coloca nos meus pensamentos o que o Senhor tem para mim nesse dia. Então, nós vamos aprender a controlar nossos pensamentos no Senhor. Nós sozinhos não damos conta mesmo. Não é fácil, é muita tribulação, os dias são maus, os dias são corridos, mas o Senhor nos capacita. Então, ao amanhecer, nós temos que pedir ao Espírito Santo que Ele nos conduza a controlar nossos pensamentos. Então, está ali um controlezinho, um desenho. Então, é você que tem que tomar a mão nesse controle do seu pensamento e pedir ao Espírito Santo que te guie a controlá-lo. Temos que ser dirigidos pela palavra do Senhor. Então, semana passada, até a gente ouviu a pastora Mari falar, né, que a sogra dela de manhã lê a palavra. Então, de manhã, a pastora Cássia tem nos ensinado também, antes de ligar o nosso celular, telefone, televisão, qualquer coisa, tire um momento com o Senhor. Se você às vezes está muito corrido, não pode parar, pegar a sua Bíblia para ler a palavra, ouça a palavra do Senhor, coloque áudio da palavra do Senhor. Então, coloque no seu pensamento palavras do Senhor que vão te alimentar. Aprenda, né? Leve isso como um aprendizado para a tua vida, como um costume mesmo. Não é fácil, né? Os dias são corridos, nós temos filhos para levar para a escola, a gente já amanhece assim, já levanta da cama alvoroçada, com tanta coisa para fazer, com tantos afazeres durante o dia, né? Nós vamos ler no decorrer aqui, aprender, né, a nos organizar durante o dia. Então, peça ao Espírito Santo que ajude você a ler, né? De manhã, começa a ler a palavra, a organizar os seus pensamentos no Senhor. Ele vai te conduzir. Sua mente é a coisa mais poderosa no universo depois de Deus. Não desista de aprender a pensar direito, porque sua vida nunca estará certa se seus pensamentos estiverem errados. Você foi projetada para reconhecer e escolher as coisas certas sobre quais deve pensar. Depois vocês podem ler em casa também, Isaías 32. Então, aquilo que eu falei para vocês, logo ao amanhecer, peça ao Espírito Santo para conduzir. Porque no livro anterior, nós estávamos aprendendo sobre batalha na mente. Então, muitas de vocês vão recapitular, vão lembrar que a nossa mente é uma batalha mesmo, né? Então, nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos conduza, porque o inimigo vai vir na nossa mente. A pastora Bernadette, eu fiquei muito no coração com a mensagem dela algumas quartas atrás, que ela fala que tudo, né, as pessoas acham que é no coração. Não, tudo é na mente, né? Não é o cérebro que comanda a nossa mente, também que eu achava que era. E meu filho que está estudando até
ele me ajudou a fazer esse slide. Ele está em casa agora com o meu outro filho, minha família em Curitiba assistindo. E ele falou, mãe, eu falo uma frase para eles que eu aprendi num curso esses dias atrás. Ele fala, mãe, você está equivocada. Aí eu fui na palavra e fui nos livros e falei, eu também achava que era o nosso cérebro que comandava nosso pensamento. Mas são nossos pensamentos que comandam o nosso cérebro. Então, realmente, nós temos que pedir ao Senhor que comande nossos pensamentos. A gente foi em Brasília uns finais de semana atrás, foi uma grande turma aqui de Goiânia, aqui da nossa igreja, com nossos pastores, para um curso. E lá ele falava muito sobre a mente, né, pastora Dilma, sobre os pensamentos. E eu aprendi muito lá, porque quando a gente vai para aprender, a gente realmente está com o coração aberto, né, porque a gente recebe quando a gente vai com o coração aberto, o Senhor ministra em nós. E eu fui muito com o coração aberto. O primeiro dia, ele pediu para nós nos separarmos, quem estava junto, né? Porque no último dia ia acontecer um episódio lá, né? Guiado por Deus. Então, a gente não teria que estar próximo aos conhecidos, ao esposo, aos filhos, aos amigos. E eu, no primeiro dia, então, era um lugar que tinha mais de 3.000 pessoas. E é claro que a gente foi com amigos, a gente queria ficar todo mundo junto. E nessa hora, que foi o primeiro pedido dele para nós nos separarmos, levantarmos nosso lugar e não ficar perto de conhecido, eu obedeci. Porque eu fui para aquele lugar para aprender, eu queria ser ministrada. E eu tinha algo na minha vida, há mais de 15 anos, que eu não me perdoava. Eu tinha algo que eu sabia que Deus já tinha me perdoado, eu já tinha perdoado quem eu precisava perdoar, mas eu não queria me perdoar. Pode ser eu mesmo, tinha colocado na minha mente que eu não queria me perdoar. E nesses dias que a gente esteve lá, o Senhor ministrou muito no meu coração. Deus começou a falar comigo já no sábado, que quem sou eu para não me perdoar, né? Se o Senhor me perdoa, se o Senhor joga os meus pecados no mar do esquecimento, por que eu quero ficar lembrando? Por que eu quero ficar sofrendo? Então, eu aprendi que eu tinha colocado mesmo na minha mente, e da minha mente eu tinha deixado descer para o meu coração, que eu não merecia esse perdão, que eu tinha feito algo tão feio, tão ruim, né, para mim mesmo, em primeiro lugar, né, pequei contra o Senhor também, e eu não merecia. Então, eu fiquei mais de 15 anos com esse pensamento na minha mente, e sofrendo com isso, e às vezes eu não rompi em muitas áreas, por segurar isso, por achar que eu não era digna de me perdoar. Mas o Senhor é misericordioso, e eu saí daquele lugar curada, me permitia ser perdoada, me permitia mudar os meus pensamentos, né? E o Senhor teve misericórdia de mim. Tenha seu próprio pensamento. Você pode controlar o caos em sua mente. Nós somos diretamente responsáveis por aquilo em que escolhemos pensar. É engraçado, né? Que às vezes a gente não acha que não somos nós que controlamos nossos pensamentos, que às vezes nós não somos capazes de pensar algumas coisas, mas nós somos capazes. Então, aqui nós somos diretamente responsáveis por aquilo que pensamos. E através dos nossos pensamentos, ou a gente decide pensar coisas boas, ou a gente decide pensar coisas ruins, né? O Senhor nos dá o dia, né? Um dia maravilhoso. Então, quando nós abrimos nossos olhos, nós já temos que ser gratos ao Senhor, né? Porque quantas pessoas não conseguem amanhecer vivas, ou estão hospitalizadas, ou estão com problema, né, no seu cérebro, não conseguem mais administrar a sua vida. Então, primeiro nós temos que abrir os nossos olhos e agradecer ao Senhor. E pedir para Ele que controle nosso pensamento. Né? Sermos gratos ao Senhor por mais um dia, que Ele nos direcione nesse dia, que tudo que a gente for fazer, a gente esteja na direção dEle. Uma mentalidade tóxica desgasta o cérebro. Então, eu coloquei ali naquele slide ali um cérebro todo cheio de lixo. Né? E essa pessoa ali, né, aquele desenho ali, às vezes é nós também. Às vezes nós nos permitimos de colocar lixos na nossa mente. Às vezes a gente permite o inimigo da nossa alma colocar lixo na nossa mente.
E eu quero deixar para vocês também, eu li esse livro estava para vender lá em Brasília, Ative Seu Cérebro. Ela é uma neurocientista, e ela usa muito esse livro para falar do cérebro, e ele é muito interessante. Você que gosta de ler, você que se interessar por esse assunto, né, mais profundo, então depois você compre esse livro, Ative Seu Cérebro. E ela vai muito na luz da palavra de Deus. E ela sempre começa com um texto, ela fala na palavra do Senhor. Então, os cientistas, né, milhares de anos atrás, estão sempre pesquisando, estão sempre se inovando, mas a palavra do Senhor é maravilhosa. Tudo que eles vão falar, ou tudo que eles estão achando, que eles estão descobrindo, já está aqui na palavra do Senhor. E ela é muito inteligente, porque antes ela começa, ela fala sobre um assunto, mas, em primeiro lugar, ela cita um versículo. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender um pouquinho o que ela fala. Ela fala que a ciência do pensamento. Então, em primeiro lugar, antes dela falar da ciência do pensamento, ela vai na palavra do Senhor. Portanto, despojando-nos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aí ela vai no conceito científico. O que você estabelece em seu cérebro, através dos pensamentos, é armazenada em sua mente inconsciente. A mente inconsciente é onde você tem 99% da atividade mental. É o nível mais profundo que armazenamos nossos pensamentos e emoções. Então, esse livro é muito interessante, porque primeiro ela vai na luz da palavra do Senhor. Então, aquilo que os neurocientistas, os especialistas, né, os mais importantes, eles vão procurar na ciência, antes já está aqui na palavra do Senhor. O Senhor deixou esse manual para nós. Então, se nós formos estudar o manual da palavra do Senhor, nós deixamos de sofrer, de colocar muitos lixos tóxicos na nossa mente. Se a gente tiver, né, o Senhor fala que a nossa mente tem que ser renovada, nós temos que ter a mente de Cristo. Então, se nós formos de manhã na palavra do Senhor, muito daqueles lixos tóxicos nós não vamos deixar entrar. Né? Nós vamos blindar a nossa mente em Deus. O inimigo não vai ter poder na nossa mente. Amém? Eu queria ler com você também, aqui rapidinho, em Filipenses 4:12. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei que é batido e sei que também na abundância, em toda maneira e nos nossos pensamentos. Então, o Senhor fala muito sobre pensamentos, né, sobre o que nós pensarmos, sobre como nós agimos. Tudo começa na nossa mente. Então, aqui a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então, se nós realmente deixarmos o Espírito Santo, se nós pedirmos a Ele que ministre em nós, nos nossos pensamentos, nós blindarmos a nossa mente, o Senhor tem o controle, né? Nós temos o controle, mas com a ajuda do Espírito Santo. Sozinho nós não damos conta de controlar nossos pensamentos, mas com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo nós conseguimos. Ao acordar hoje, o que você decidiu pensar? Alguém se atentou assim de manhã quando acordou? Hoje eu vou pensar alguma coisa? Não. A gente já levanta e já começa a fazer as coisas, né? Às vezes sem pensar, às vezes algumas de vocês, né, conseguem organizar, conseguem se planejar, mas eu não conseguia. Eu já levantava de manhã com um monte de coisas para fazer, nunca me organizava. Então, esses cursos que a gente faz, que a gente tem feito, tem ajudado. Lições anteriores, a gente tem aprendido, eu tenho tentado aplicar na minha vida. Não é fácil, né? A gente já passou uma certa idade, então, você começar a se educar de novo, aprender de novo, você acha, não, eu já sei, já estou velha demais para fazer isso. Não, nunca é tarde para nós aprendermos coisas boas. Nunca é tarde para a gente pedir para o Espírito Santo nos ensinar. Então, eu tenho pedido, eu tenho aprendido, eu tenho mudado alguns hábitos que eu não tinha, orientada por Deus mesmo, que de mim mesmo
né, eu não conseguiria tentar estudar de novo, que nem agora eu estou, né, querendo voltar para o meu inglês, que até comentei com as meninas semana passada. Não quero mexer mais com isso e tal. Não, e agora, às vezes, o inimigo mesmo tenta nos brecar em algumas coisas. Não, você não tem mais idade para isso. Fazer isso para quê? Né? Então, o que você quer fazer? O que você pretende fazer que, às vezes, o inimigo tem posto na tua mente? Não dá mais tempo, já estou velha, já passei da idade, não vou mais aprender. É mentira de Satanás na tua mente. Você pode aprender, você é capaz. Peça para o Espírito Santo sonhos que estão adormecidos, sonhos que estão lá que você acha, não dou mais conta, não sou mais capaz. É mentira de Satanás na tua mente. Você dá conta, sim. Não tem idade para ser feliz. Não tem idade para colocar o plano do Senhor na tua vida. O Senhor tem planos, o Senhor projetou cada uma de nós com sonhos, com propósitos, com projetos. Então, faça o propósito que o Senhor te deu. Cumpra aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Não deixe o inimigo frustrar os sonhos do Senhor na tua vida. Nessa tarde, nós estamos aqui para aprender no Senhor a controlar nossos pensamentos. Da mente à boca. Como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso a boca fala. Aí eu coloquei, um desenho lá, a boca fala do que o coração está cheio. Então, o coração aqui é a nossa mente. Como eu já falei para vocês, primeiro é a nossa mente, e daí a gente deixa descer para o coração. Uma das coisas que eu coloquei aqui, o coração, também no livro dessa cientista, nessa neurocientista, auxilia as decisões. Seu coração não é apenas uma bomba. Ele também auxilia nas decisões e escolhas, agindo como a estação verigadora de emoções. Cada célula do seu corpo é afetada pelos seus pensamentos. Tanto que isso é forte, isso mexeu muito comigo. Lendo o livro dela, eu falei, meu Deus, é tudo mesmo no pensamento, é tudo, tudo que a gente pensa, tudo que o nosso corpo faz, é tudo direcionado no nosso pensamento. O cérebro manda os comandos, os pensamentos que vão para o nosso cérebro. Então, é os nossos pensamentos que comandam tudo. E uma das coisas também que eu achei muito interessante aqui, que eu anotei, deixa eu ver se eu acho, que foi tanta anotação, gente, foi tanto estudo, uma semana lendo e relendo e apagando e pedindo ao Senhor. Eu queria ver uma porcentagem que eu anotei em algum lugar aqui. Vamos ver se eu vou achando aqui, conforme eu vou lendo para vocês. Aqui. De acordo com o Dr. Herbert, médico neurocirurgião do Instituto de Mandibari, da Faculdade de Harvard, pensamentos negativos levam ao estresse, o que afeta a capacidade natural de regeneração do nosso corpo. Então, é muito sério o que nós pensamos. É muito sério o que a gente deixa afetar a nossa mente. E da nossa mente, a gente deixa descer para o nosso coração e para o nosso corpo. Eu já ouvi muitas pessoas falar que tiveram doenças, que não perdoavam, que tinham essa dificuldade em perdoar. E daí tinham doenças no corpo. Nós tivemos um testemunho uma vez aqui maravilhoso, que essa pessoa tinha dores nos ossos, no corpo, tinha enfermidades gravíssimas, e ela não conseguia liberar perdão. Então, é comprovado que se nós não perdoarmos, se nós não liberarmos esse perdão, nós somos afetados, a nossa saúde é afetada. Eu já ouvi pessoas que tiveram câncer por não perdoar, rancor, raiz de amargura, tudo isso por falta de perdão. Então, fala na Bíblia muito sobre perdão, sobre nós perdoar, liberar perdão, perdoar as pessoas, nos perdoar, porque Deus nos perdoa. Então, se Deus nos perdoa, nós temos que perdoar também para sermos perdoados pelo nosso Deus. Então, o que a boca fala, aquilo que o coração está cheio. E o que o seu coração está cheio nessa tarde? O que você tem passado para a sua família, para os seus filhos, para o seu esposo?
O seu coração mesmo está cheio do amor do Senhor? A boca fala aquilo que o coração está cheio. E os nossos pensamentos que levam, né, essas palavras para o nosso coração e para ser transmitido para a nossa boca. O que você tem colocado no seu coração? Né? O seu coração... eu me lembro que a minha mãe falava duas coisas quando nós éramos pequenas, que eu falava, ai meu Deus, lá vem minha mãe de novo com esses versículos. E um dos versículos que ela falava para nós, às vezes a gente estava por ali brigando ou brincando, e nós somos em 4 irmãos, 3 mulheres. E nós 3 juntos, né, sempre tinha briga, às vezes a gente falava alguma coisa, dali a pouco a minha mãe vinha com esse versículo. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Nós, não, mãe, minha mãe, de novo com esse versículo. E aquilo, né, nós crescemos ouvindo isso. E hoje eu falo para os meus filhos, às vezes eu vejo eles discutindo ou falando alguma coisa que eu sei que não agrada o Espírito Santo e não agrada a mim também. Eu já falo para eles, a boca fala aquilo que o coração está cheio. E eles viram o olho para mim, igual eu virava para minha mãe. Lá vem minha mãe com esse dizer de novo. E é uma verdade. Né? Era 2 coisas que ela falava muito, era isso e sobre a amizade. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Meu Deus, quando minha mãe vinha com esse versículo para mim, falava, sangue de Jesus, ai meu Deus. Eu arrumava uma amizade, achava que estava bombando com aquela amiga, e aquela amiga estava sendo o máximo. E mãe é mãe, né? Mãe tem o instinto de saber com quem você anda, quem são suas amizades. Eu vejo isso pelos meus filhos. Na época eu não entendia. Mas a palavra do Senhor é verdadeira, ela não volta vazia. Por mais crianças que nós fôssemos, eu era, né, adolescente, entrando para pré-adolescente, entrando para a adolescência, e tem aquelas amizades, né? A menina, na época, que usava shorts muito curto, a menina que tinha fama na igreja, que era muito namoradeira, sempre tinha. E minha mãe observava, dali a pouco ela chegava em casa. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu falei, ai, Jesus, lá vou ter que... Mas eu dava uma insistidinha ainda na amizade. Mas aquilo era tão forte no meu pensamento, né? Eu achava que era só no meu coração. Mas aquilo era tão forte na minha mente que me incomodava. Na segunda vez ou na terceira que eu ia ter com aquela amiga de novo, eu pensava, ai, Jesus, né? Minha mãe falou, diga quem tu andas, e não, essa menina é mal falada, eu também vou ficar. Então... a boca fala aquilo que o coração está cheio mesmo. Então, presta atenção naquilo que você tem falado para o teu filho, né, para o teu esposo. Pensa, né, para pensar um pouquinho. Às vezes a gente fala, eu falo por mim. Às vezes a gente abre a boca e sai atropelando, falando, e depois você não consegue mais pegar aquela palavra. Ela já foi lançada, já machucou, já ofendeu. Então, por quê? Porque eu não pensei. Porque, né, a gente não pensa, às vezes abre a boca, fala, ofende o filho, ofende o marido, os amigos. E geralmente a gente ofende quem está mais próxima. Né? A gente, quem está mais do lado, às vezes a amiga, né, pastora Dilma, fala uma coisa ali que não pensou. Então, vamos pedir para o Espírito Santo nos controlar, ajudar nós a repensar antes de falar. A pensar é pouco, a repensar. Espírito Santo, é isso mesmo? Né? Às vezes a palavra fala, solta e não tem mais como voltar. Então, volta, peça perdão, né, à pessoa, peça perdão ao Espírito Santo. Eu tenho pedido, eu tinha muita dificuldade em pedir perdão. E no meu casamento eu tive muita dificuldade, porque meu esposo pedia perdão o tempo todo. Ele tinha muita facilidade. Qualquer coisa ele pedia perdão, ele pedia desculpa. E eu nunca tive essa facilidade. Então, eu achava assim, que não era necessário eu pedir e nem ele pedir para mim. E eu tive muita dificuldade no começo do meu casamento. A pastora Cássia ontem veio orar por mim, né, que eu ia ministrar hoje, e ela não ia estar. E ela falou, fala do seu testemunho, fala do que Deus já fez na tua vida. E ela sabe que eu sempre reluto em algumas coisas para falar. E eu falei, não, mas, né... Pensei comigo, não falei para ela, não vou falar do meu testemunho, eu pensei, não, o meu tema é controle seus pensamentos, tem nada a ver com o meu testemunho. Mas é claro, né, que eu vim aqui mesmo para ser dirigida pelo Espírito Santo. Eu orei e pedi ao Senhor, falei, Senhor, foi-me dado a incumbência de falar sobre a lição número 20 desse livro, controle seus pensamentos. Mas eu quero que o Senhor me dirija naquele lugar, que não seja eu, que o Senhor... Faça aquilo que o Senhor tem. Se o Senhor quer que eu fale só sobre a lição, eu vou falar. Mas eu sou muito obediente
ao Senhor. Eu tenho muito temor ao Senhor e eu sou muito obediente aos meus pastores, à minha pastora. E é claro que nem sempre a gente concorda com tudo, né? Eu já falei para ela, não é tudo que eu concordo, que às vezes é nos passados, né? Nas direções, às vezes, de eventos que a gente faz aqui de mulheres, da igreja, em vários eventos. Não é tudo que eu concordo, mas eu tenho que obedecer. Eu tenho que estar debaixo da obediência dela, né? Então, ela pediu ontem, eu não falei que não, mas não falei que sim também. Mas eu sou muito obediente e que o Senhor, o que o Senhor colocar na minha mente para me falar, o que o Senhor quiser que eu ministre nessa tarde, eu vou ministrar. Quando posso apenas relaxar? Suas escolhas mudam seu cérebro. E mudam, gente. Estudando esse livro, o nosso cérebro pode ser mudado, sim. As células do nosso cérebro podem ser mudadas conforme o que a gente pensa. É muito interessante. Então, o que você escolhe, o seu cérebro muda. O que você escolhe hoje? Você escolhe hoje ser feliz? Você escolhe hoje falar palavras boas? Então, aquilo que você escolhe, o seu cérebro vai obedecer. Então, aquilo que você escolhe no seu pensamento muda seu cérebro. E olha a palavra de Deus maravilhosa. Eu fiquei muito encantada, assim, estudando sobre isso, porque os cientistas, os estudiosos se acham assim o máximo, né? E eles são, é o Senhor que capacitou eles são mesmo. Mas está tudo na palavra. Antes que o mundo fosse mundo, quando foi feita a palavra, o Senhor já foi colocando. Então, o que eles estão procurando, o que eles estão estudando, o que eles estão tentando entender, já está aqui na palavra do Senhor. Meu Deus, como o Senhor é perfeito. Eu estudando isso, assim, o Senhor via meu coração, eu ficava tão assim, maravilhada, né, com as coisas de Deus, tão maravilhada, como o Senhor é perfeito, como Ele fez tudo com perfeição. Então, aquilo que o homem está estudando hoje ainda, está descobrindo hoje, né, na ciência, já está aqui, muitos anos atrás. E essa que foi uma das passagens. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa mente tem que se renovar mesmo. O que os neurocientistas colocam aqui que a gente tem que estudar, tem que renovar. E se você ler, assim, existem milhares de livros sobre isso, já está aqui na palavra do Senhor. Nós temos que renovar a nossa mente, nós temos que experimentar. A nossa mente, outra coisa que eu estudei também, que eu aprendi nesse estudo, é que a gente precisa renovar a cada manhã. Quando você acorda, o pensamento que você teve ontem, o que você projetou para ontem, já foi. De manhã você tem células novas no cérebro. É muito interessante. Então, o Senhor fala que, eu lendo, né, os capítulos, o Senhor fala que nessas células novas, nós temos que projetar coisas boas, né? O Senhor projetou o nosso cérebro para coisas boas, para o amor. Então, o nosso cérebro, o Senhor fez e projetou para o amor, para o propósito dele, para coisas boas. Quando você pensa o contrário, o teu cérebro ele tem que, se reformular, mais ou menos nessa, para vocês entenderem a palavra. Então, o Senhor fez o cérebro, Ele projetou para sermos felizes. Eu não estou falando aqui que não, mas a gente tem que a gente passa por tribulação. Não tem nada, né? Não tem nada a ver isso. A gente passa mesmo, provação, tribulação, provas. Mas eu estou falando do que o Senhor projetou no nosso cérebro. São para coisas boas. Ele fala muito no amor. O Senhor projetou nosso cérebro para o amor, para nós amarmos, para nós sermos amadas, com propósito. A gente veio com propósito bom. O Senhor não colocou nós aqui com propósito ruim, para nós ser sofredor, para os presos que estão presos, para ser presos. Nada disso. Né? Nós, por não controlarmos os nossos pensamentos no Senhor, que nos desviamos, né? Que nos debandamos para o outro lado, digamos assim. O Senhor projetou o nosso cérebro para coisas positivas, para o amor, para sermos bondosos. Então, quando a gente faz coisas que não é projeto do Senhor,
o nosso cérebro fica ali maquinando, ele tem que remover as células boas para projetar aquilo de ruim que você projetou no teu cérebro. Isso é muito interessante. Eu pensei muito sobre isso, falei, meu Deus do céu, quantas células eu já matei, então, quanta coisa ruim eu já pus no meu cérebro, né? Eu falei, meu Deus, por que eu não aprendi isso mais nova? Ai, quanta coisa boa eu já tinha administrado no meu cérebro, porque as nossas células do cérebro se renovam a cada manhã. Olha como Deus é maravilhoso. Que Deus poderoso, Deus tremendo. Então, a cada manhã, quando você acorda, novas células nervosas nasceram enquanto você dormia. Estão lá à sua disposição para serem usadas a maneira que você escolher. Gente, que coisa tremenda. Nós dormimos, nós descansamos, mas Deus fez o nosso cérebro para ficar 24 horas. Então, quando nós dormimos, o nosso cérebro trabalhando, né? Ele está ali reformulando células novas. Então, de manhã, por favor, não desperdice essas células novas que o Senhor coloca na sua mente. Gente, eu não quero mais desperdiçar. Eu já desperdicei muitas células, não quero mais. Eu quero que essas células novas de manhã sejam para glorificar o nome do Senhor, que o Senhor coloque mais amor no meu coração, mais prudência, mais sabedoria. Já mudei muita coisa. Quem me conhece aí, que anda comigo, né, nesses anos aí, sabe o quanto o Senhor, eu já me permiti, não por mim mesmo, eu já me permiti que o Senhor me mudasse e quero mais. Agora, aprendendo que a cada manhã eu tenho célula nova, agora eu quero aprender mais o Senhor mesmo. Eu quero usar essas células para benefício, né, em prol do reino do Senhor. Eu sei que eu preciso ser moldada ainda, eu sei que preciso ser mudada, mas eu tenho que colocar no meu pensamento e que o Espírito Santo possa me guiar. Eu gostaria que você também, né, pedisse para o Senhor a cada manhã, Senhor, né, enquanto eu dormia, né, o Senhor fazia células novas no meu cérebro. O meu cérebro não descansou, né? O meu cérebro não dormiu. Não é que ele não descansou, ele não dormiu. Ele ficou trabalhando, ele ficou produzindo para o meu bem, né, para aquilo que o Senhor tem para mim. Então, por favor, me ajuda a conduzir nesse dia meus pensamentos, esteja comigo, me molda, me muda. É nisso que eu quero que aconteça comigo a partir, né, desse ensino. Pensamentos de poder. Isso também é uma coisa muito séria. Deus me deu esse dia. É uma dádiva e não irei desperdiçá-lo. Então, é que nem eu falei para você no começo, o Senhor nos deu esse dia, né? Quantas pessoas não conseguem acordar com vida, né? Quantas pessoas estão hospitalizadas, não conseguem aproveitar, não tem mais essa oportunidade. Então, nós que estamos aqui, vamos aproveitar esse dia que o Senhor nos deu. É um presente para nossas vidas. Às vezes a gente amanhece atropelando, né? Sai atropelando, não quer saber o que fez, o que vai fazer, o que está falando. E é um presente do Senhor, né? Às vezes a gente vai num funeral e ali a gente pensa mesmo, meu Deus, ali é o momento da gente refletir. E a gente reflete ali, durante o dia, a correria não deixa a gente refletir o presente que é a vida, né? É uma só, então ela tem que ser bem vivida. Outras, né, pastoras, outras irmãs estiveram aqui ministrando sobre esse livro, e eu ouvi muito falar, aproveite o seu dia, é um presente que o Senhor nos deu. Então, nós não podemos desperdiçá-la, né? Eu acho assim, que até pecado, né, nós desperdiçar. Quantas pessoas não têm mais essa oportunidade de amanhecer, de estar com os pensamentos, com o cérebro ativo, né? Então, vamos aproveitar mais o nosso dia, sermos mais gratas ao Senhor. Eu posso fazer todas as coisas através de Cristo, porque Ele é a minha força. É verdade, nós não podemos mesmo, por nós mesmos, às vezes a gente não pode, às vezes a gente não quer. A gente tem uma escolha, né? A gente tem uma escolha de pensar. O que eu quero pensar? Eu quero pensar coisas boas ou eu quero pensar coisas ruins? Será que eu quero ficar pensando que eu estou chateada com aquela irmã, que ela me fez isso nessa conferência que passou, foi muito rude comigo? Será que eu vou ficar alimentando esse pensamento? Então, o teu pensamento é uma escolha tua.
Você que escolhe pensar. Se você quer pensar coisas boas ou se você quer pensar coisas ruins. Então, faça essa escolha você, guiada pelo Espírito Santo, se você acha que você não consegue. Né? Às vezes, eu não consigo pensar uma coisa boa, ou eu não consigo perdoar, aquilo foi muito para mim. Realmente, às vezes a gente não consegue mesmo, mas o Espírito Santo consegue por nós, né? O Senhor deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos ajudar. Eu sou uma pessoa organizada? Você é uma pessoa organizada? Você é uma mulher organizada? Tem um monte de mulher lá balançando a cabeça que não é. Tem mulheres que é organizada. Eu conheço mulheres organizadas, mas, assim, na maioria, a gente não é. E eu falo assim, organizada não é só organizada na tua casa, porque na minha casa eu sou mega organizada, até exagerada. Mas não é só nisso, organizada no seu dia. Quantas vezes passou o dia e acabou e eu estou assim, esvarida, cansada, acabada e não consegui fazer. Meu Deus, esse dia foi muito curto. Eu não consegui fazer nem a metade do que eu queria. Mas é porque eu não fui organizada. Então, à noite, se projete. Projete o que você tem para fazer no outro dia. Né? E você vai ver que você vai conseguir. Quando você organiza, amanhã eu quero acordar, eu tenho os meus filhos, né? Quem leva os filhos para a escola. Eu tenho os meus filhos, depois de lá eu já vou estar na rua, vai estar no caminho, eu já posso fazer isso. Então, organize seu dia. Se você não conseguir organizar, o dia vai passar e você, no final, vai estar morta, cansada, e não conseguiu resolver nem a metade. Eu fazia muito isso. Hoje, eu paro, eu penso e vou tentando. É claro que tem dia que você não consegue mesmo. Parece que o dia está curto, que passou o dia e você não viu a hora passar e você não conseguiu. Mas a gente precisa ser organizada. Né? Peça ao Espírito Santo para te ajudar a ser organizada. A planejar, né? Na verdade, a gente fala organizar, mas você pode usar aí para você se projetar também. Quarto item. Eu confio em Deus para me guiar e me ajudar enquanto caminho por este dia. Eu confio em Deus para me guiar. Nós confiamos em Deus para nos guiar. Às vezes a gente quer fazer um projeto, eu vou, né, a pastora Dilma citou aqui que eu vou trabalhar e quero trabalhar, mas tudo foi no momento do Senhor. Né? No momento que ela mais precisou, ela passou por um câncer, e nesse momento ela não estava trabalhando, então foi aqui no Manancial, né, que ela achou força, foi aqui no Manancial de mulheres na segunda-feira que ela foi curada, que ela recebeu a benção dela. O Senhor usou mulheres para estar ombrando com ela, não foi um período fácil para ela. Então, aqui ela confiou em Deus para guiar ela. Né? Então, às vezes a gente quer trabalhar. Eu vou largar o Manancial porque eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. Tudo bem, às vezes, claro, a gente precisa mesmo. Mas nós temos que colocar o Senhor, confiar no Senhor. Pedir para o Senhor, o que o Senhor tem para mim, né, nesse período, nesse próximo semestre? O Senhor tem para mim um trabalho, Senhor, fora aqui do Manancial? O que o Senhor tem para mim? Eu tenho que aprender a confiar. Né? Às vezes a gente quer trabalhar porque realmente está precisando, mas não sabe o que o Senhor tem para nós. Às vezes, lá na frente, às vezes a gente vai passar aqui por um aperto, mas vai estar aqui aprendendo, vai estar aqui sendo fortalecida, e lá na frente o Senhor abre uma porta. Né? Às vezes não é fácil confiar mesmo, não é fácil, mas nós temos que pedir ao Senhor para Ele nos ajudar nesse caminho. Eu escolho andar na vontade de Deus para a minha vida. Eu não desperdiço meu tempo. Eu estou fazendo uma pergunta, né? Ali é um dos itens, né? Poder de pensamento. Eu não desperdiço meu tempo. Nós temos que colocar na nossa mente, eu não desperdiço meu tempo. Eu não vou desperdiçar meu tempo. Se eu tenho feito isso, né? Vamos mudar nosso pensamento. Não, eu não desperdiço meu tempo. O meu tempo realmente é precioso para o Senhor. Nessa segunda-feira à tarde, quantas mulheres, né, estão trabalhando, estão cuidando dos seus lares, às vezes gostariam de estar aqui, não pode estar, não tem essa oportunidade, e nós temos essa oportunidade, então vamos aproveitar o nosso tempo. Vamos pedir para o Senhor que nos ajude a remir. Às vezes o tempo é tão corrido, a gente não dá tempo, não dá... Não, eu realmente, para quem que não é corrido na segunda-feira aqui? Todo mundo aqui é folgadão, assim, na segunda, não tem nada? A minha segunda-feira, misericórdia.
É muita coisa. Mas faz mais de 9 anos que eu estou no manancial, irmãs. E não é fácil mesmo. Meus filhos, quando eu comecei no manancial, meus filhos tinham 3 anos e pouco. Hoje o Cauã, que está lá em casa assistindo, e o Vinícius, um tem 14 e um tem 12. E toda segunda-feira, eles já sabem, a minha segunda-feira é para o Senhor. A minha segunda-feira é para estar aqui aprendendo. Mais de 9 anos eu estou aqui. Eu não tive um semestre, né? E não é porque eu sou melhor, não. É porque eu decidi no meu coração estar aqui aprendendo. Mais de 9 anos eu não fiquei um semestre em casa. Ah, não, esse semestre eu vou tirar uma folga, vou tirar uma licença, vou tirar umas férias. Já pensei muito, né, Valéria? Já pensei muito. Tem semestre assim que eu falo, não, esse semestre eu não vou dar conta, eu estou vindo arrastada, eu não quero. Mas chega no outro semestre, o Senhor me renova, o Senhor fala, não, é lá que é teu lugar, é lá que você vai aprender. Então, eu largo tudo mesmo. Na segunda-feira, eu largo mesmo. Né? Eu tento dar uma organizada no domingo ou na segunda de manhã, eu arrumo e faço. E na hora que é para estar aqui, eu estou aqui. Quem me conhece aqui, quem são as mais velhinhas aqui, né, Neide, de Manancial, sabe que eu estou aqui. Mas é porque eu decidi, é porque eu escolhi, porque eu preciso estar aqui aprendendo. Eu preciso estar aqui, que o Senhor fale comigo, que o Senhor me molde. E quem está me acompanhando sabe que eu procuro mesmo mudar, eu peço para o Senhor mesmo. De mim mesma eu não dou conta, eu não consigo, eu quero estar em casa. Quando acaba conferências ou quando acaba nossos encontros na chácara, na segunda-feira, meu Deus, eu quero estar em casa. Mas eu escolhi estar aqui, eu escolhi aprender no Senhor. Eu não desperdiço meu tempo, eu planejo sabiamente e vou até o fim. Uma das coisas também, eu tive muito problemas assim, em começar as coisas e não terminar. Se você é uma dessas mulheres, ou foi, ou está sendo, não levante a mão, só pisque, que o Espírito Santo vai ver. Eu já comecei muitas coisas na minha vida e não terminei. Começava e não terminava. E dava ouvido mesmo para o inimigo. Que nem eu já falei, você não é capaz, não dá mais tempo, já passou essa fase. E começar, planejar e não terminar, eu tenho certeza que não agrada o Senhor. Imagine se o Senhor começasse naquela via dolorosa com a cruz dele, na metade do caminho ele parasse, ele desistisse. Né? Nós não estaríamos aqui. Então, ele continuou a caminhada dele. Então, que nós possamos continuar, ser planejada. Se você começou a fazer alguma coisa, termine, vá até o fim. Não é fácil mesmo. Mas peça ao Senhor, Senhor, eu preciso. Né? Não, que nem eu falei, essa caminhada de estar aqui toda segunda não é fácil. Mas eu me planejo, eu decido. Acho que assim, das poucas coisas que eu planejei e estou perseverando é estar aqui na segunda-feira, porque eu já comecei muita coisa e não terminei. Então, eu tenho pedido para o Senhor que nesses estudos que a gente tem feito, que o Senhor me molde, que eu consiga terminar, que eu vá até o fim. Né, que você também peça para o Espírito Santo, se você não está conseguindo, que Ele te ajude. Senhor, eu já comecei tanta coisa, mas que a partir de agora eu comece e que eu vá até o fim. Que o Senhor possa me orientar. Eu planejo sabiamente e vou até o fim. Eu sou uma pessoa com propósito. Nós nascemos para o propósito do Senhor. Então, se você acha que você não tem propósito, é mentira do diabo, você tem sim. Todas nós nascemos com propósito. Né? Peça ao Senhor para te mostrar. Eu sei que muitas mulheres aqui já sabem o propósito. Às vezes estão sentadas ainda, às vezes não regaçou a manga ainda, mas sabe qual que é o propósito, sabe qual que é o seu chamado. Então, se você que não descobriu ainda, peça para o Senhor, peça para o Espírito Santo te mostrar qual que é o propósito que Ele tem para você. Eu tenho certeza que Ele vai te mostrar, porque você não foi feito por acaso. Né? A palavra do Senhor fala que antes de nós sermos formados, Ele já nos conhecia. Então, Ele não nos formou por acaso. Ele não nos formou, vou formar mais uma aí. Não.
Todos nós fomos formados pelo Senhor com propósito, porque Ele já nos conhecia no ventre. Então, você foi chamada por um propósito, né? Peça ao Senhor que se revele ao Senhor, a você. Se Ele já se revelou e você ainda está parada, bota a mão no arado, né? Faça o que o Senhor te chamou. Eu sei que muitas têm chamados, umas para louvar, umas para falar, outras... Eu mesmo, eu assim, sempre falei, eu gosto muito de estar trabalhando atrás, né, dos bastidores. Eu amo. Qualquer coisa que me chamar para fazer lá, eu faço, eu arregaço a manga, né, eu gosto, eu tenho o coração desprendido. Né? Então, assim, mas eu tenho me disposto, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor tem para mim, eu quero fazer. Né? Eu sei que eu sou chamada com propósito, eu sei que todas nós, toda mulher tem tantas habilidades, meu Deus, eu fico impressionada como nós temos habilidades, nós conseguimos pensar e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso é uma dádiva do Senhor para nós mulheres. Né? Se você colocar durante o dia dentro de uma casa, para um homem fazer, vou colocar 5 coisas, sei não, se chega no final do dia, ele deu conta de fazer as 5 coisas. Nós começamos de manhã, né? Hoje eu não fiz porque eu me separei, né? Não quis atender telefone, não quis telefonar. Dei bem pouquinho olhadinha no meu WhatsApp. Mas se de manhã eu estiver em casa, o telefone tocar, eu consigo atender o telefone, mexer na panela, e lá ver se o menino está fazendo tarefa. Gente, nós somos multiusos, assim, né? No bom sentido. Como nós conseguimos fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Então, vamos pedir para o Senhor que Ele nos conduza nesse tempo, né, nessa capacidade que Ele deu para nós mulheres, fazer coisas para o reino, né, fazer coisas que edifiquem a nossa casa, fazer coisas que edifiquem nossos filhos, fazer coisas que edifiquem a casa do Senhor, né, que o Senhor se glorifique na nossa vida, porque nós somos capazes de ser, de fazer ao mesmo tempo, e essa é uma dádiva do Senhor para nós. Eu sou uma pessoa com propósito, não irei desperdiçar os recursos que Deus me deu. Então, nós temos recursos. Todas nós temos recursos. Deus deu recursos para nós fazermos o que Ele nos designou a fazer. Né? Ele deu recurso para nós. Eu estou na minha casa, não posso sair fazer visita, não posso atender outras mulheres. Mas Deus deu o recurso da internet hoje. Vamos usar essa internet para nos favorecer perante o Senhor. Né? Se você parar ali, às vezes você fica 1, 2 horas perdendo teu tempo na internet. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Hoje eu me policio. Porque se eu parar para ficar na internet, no Instagram, no WhatsApp, gente, passa 1 hora assim, ó, 1, 2 horas, e eu tenho me policiar. Então eu fico ali um pouquinho. Quando eu vejo que o tempo já está, que o negócio já está demais, assim, eu já largo, vou fazer outra coisa. Então, se usarmos a internet, vamos usar, né? São recursos que o Senhor nos deu. Então, vamos usar esse recurso para falar da palavra de Deus. Eu sigo muitas irmãs aqui, e elas postam mesmo, a Rosângela é uma. Ela posta coisas lá do manancial, ela posta palavras edificantes para as amigas dela. Então, vamos usar isso para nos favorecer, para favorecer outras mulheres. São recursos que o Senhor nos deu. O Senhor deu recursos para você ter carro e para você visitar? Faça isso. Tem tantas mulheres que não podem vir aqui. Eu e a pastora Maria José, nós estamos liderando, né? Esse grupo, esse semestre juntas, e nós não temos conseguido fazer chá, como algumas irmãs têm conseguido. E a gente falou com a nossa pastora, agora ela, né, teve essa operação, a pastora Maria José, ela está se recuperando, mas nós fomos esse semestre, a gente entendeu, eu e ela, que nós fomos chamadas esse semestre para fazer visitas. Então, Deus nos deu esse recurso. Então, a gente, né, tem automóvel, nós temos o nosso tempo livre à tarde, eu e ela, então nós nos planejamos e vamos fazer visita. Então, a gente vai fazer visita em um hospital, a gente vai fazer visita em casa, a gente teve uma pessoa, e pessoas que não vêm aqui, que não pode estar aqui. Nós tivemos uma pessoa que está com câncer. E uma das meninas que vieram aqui pediram para nós duas irmos visitar essa irmã. Então, a gente foi visitar, a gente foi orar. Então, esse semestre foi o que o Senhor nos deu.
Foi o propósito, né, que Deus nos deu, foi uma estratégia que o Senhor nos deu para nós estarmos visitando. Então, o que o Senhor tem trago para você nesse semestre? O que você tem feito? O que você pode fazer em benefício de outras mulheres? Né? O Senhor não traz nós aqui só segunda-feira para a gente ficar sentado, ouvir e ir embora. Não. Primeiro, o Senhor nos traz aqui para aprendermos, né? Antes dele falar com vocês, ele fala com nós aqui. Vocês podem ter certeza, ele fala, ele nos moe, ele nos molda, para depois nós virmos aqui falar. Então, ele nos traz aqui para aprendermos, mas não é só para nós. Ele traz nós aqui para nós ensinarmos, para nós passarmos. Né? Quantas mulheres você não tem visto aqui nesse banco, na segunda-feira que já veio? Então, ligue, né? Aproveite esse meio que o Senhor te deu, esse recurso que o Senhor te deu, e utilize. Telefone, né? Não mande, a pastora Cássia sempre fala que não mande de WhatsApp, é tão mais gostoso, né? Quando alguém liga para nós, a gente até surpreende, né? Quando a gente vê um telefone lá, alguém ligando, porque ninguém mais liga para ninguém. Né? Hoje tudo é WhatsApp, WhatsApp. Então, né, que hoje você possa ligar para alguém que você viu que precisaria estar aqui ou precisa, né, continuar aqui e não estar. Né? Use esse recurso que o Senhor te deu, que é o telefone. Se o Senhor te deu carro para visitar, vai visitar. Se você pode ir a pé, vai a pé também. Às vezes é uma vizinha tua que está do teu lado ali, precisando, né, vai visitar. Use os recursos que o Senhor te deu. Deus me ama e está comigo o tempo todo. Então, uma das frases que eu coloquei ali embaixo, observação, o cérebro acredita na história que contamos para ele. Eu vim desse curso de Brasília e ele colocou, né, essa frase um dia lá, e no meu bloquinho, todas as folhas eu escrevi. Isso falou tão forte comigo. Eu nunca parei para pensar, que nem eu falei para vocês. Tem coisas que a gente passa batido, deixa passar e não entende, ou não quer entender, ou não procura entender. E eu achei tão forte isso, o cérebro acredita na história que contamos para ele, que eu escrevi em todas as folhinhas do meu bloco, eu escrevi. Ele ministrou 3 dias para nós lá em Brasília, e todas as folhas do meu bloco estão escrito, porque eu quero acreditar nisso, eu quero que o meu cérebro acredite na história que eu vou contar para ele. E eu cheguei em casa e já fui falando para o meu esposo, para os meus filhos, e meus filhos, nossa, minha mãe está empolgada mesmo. E daqui a pouco acontecia alguma coisa, meu filho tinha que estudar para a prova, eu não vou conseguir. Aí eu falava, o teu cérebro acredita na história que você vai contar para ele. Aí uma hora eles falaram, minha mãe está até viajando nisso. Gente, eu não me conformei só em falar, eu escrevi, eu peguei um papel, escrevi, fui lá, coloquei na porta do guarda-roupa de cada um, para eles acreditar nisso. Nossos filhos têm que acreditar, né, na história que o nosso cérebro conta. Então, o que nós temos contado para o nosso cérebro? Né? Então, conte coisas boas para o nosso cérebro. Aí, meu filho, me ajudando a fazer esse slide, ele falou assim, mãe, eu não concordo muito com você sobre o nosso cérebro. Né? Aí eu fui explicar, eu peguei, fui na palavra, fui no livro, falei, meu filho, os nossos pensamentos. Aí ele quis falar para mim que o nosso cérebro é que decide tudo. Aí eu quis provar para ele que eu também achava que era o cérebro. Eu falei que não, que são os nossos pensamentos que governam o nosso cérebro. Então, teus pensamentos, você tem que passar para os teus pensamentos histórias boas. O que você quer que o teu cérebro acredite? Ele vai acreditar na história que você contar para ele mesmo. Né? Então, eu tenho contado para o meu cérebro, eu tenho falado para eles, acredita, no que você tem acreditado? Acredita que você vai bem na prova, acredita. O meu filho caçula, ele tinha autoestima baixa. Então, se eu não fosse sábia no Senhor, meu filho hoje era uma criança derrotada. Meu filho hoje era uma criança frustrada, porque quando ele era menor... E nós nunca tivemos costume em casa, eu e meu esposo, de xingar, de falar, você é burro, você não é capaz. Nós nunca tivemos esse costume. Então, eu sempre estimulei coisas boas. E meu filho, caçula, ele falava, eu sou burro. Quando ele era pequeno, mãe, eu sou burro.
E eu sempre falei, você não é burro, você é inteligente. Você é capaz. Ah, vai ter uma prova, eu não vou saber. Você vai saber. Você é inteligente. E ele se supera, e as notas dele são boas, ele vai bem na escola. Ah, eu sou feio. Você não é feio, você é lindo, você é bonito. Então, eu procurava nele, assim, às vezes eu via nele alguma coisa que ele gostava nele. Então, ele tem umas coxas lindas, maravilhosas. E ele tem. Então, eu via que ele gostava, porque ele é muito fã do Cristiano Ronaldo. Então, ele fala que o corpo dele é igual ao do Cristiano Ronaldo, jogador e tal. Então, eu peguei, e o cabelo dele parece uma seda. Então, o Senhor me deu uma estratégia para ver o que ele estava olhando de bom nele. Então, ele gostava das coxas dele, que ele dizia que as coxas dele eram do papai Cris, que era o Cristiano Ronaldo, e achava o cabelo máximo. Então, quando vocês veem ele, vocês podem ver, ele passa gel, o cabelo dele é liso, é uma seda. Então, ele passa gel, ele passa spray. Então, eu aproveitei esse ponto positivo nele para estimulá-lo. Meu filho, olha que cabelo. Olha lá na igreja o cabelo daqueles meninos. Não tem nenhum menino com esse cabelo liso igual o teu. Esse cabelo é uma seda. Nossa, mas você tem realmente um corpo de Cristiano Ronaldo. Então, eu estimulei o meu filho. Eu coloquei palavras de afirmação para ele. Não, você é lindo. Hoje, de vez em quando, ele quer dar uma recaidinha. Mas eu afirmo nele. Não, você é bonito. Não, você é inteligente. Não, você é capaz. O que você quer ser? Ah, eu quero ser goleiro. Então, você vai ser goleiro. Irmãs, outra coisa. Não é o que você quer que o teu filho vai ser. Né? Ore para o Senhor colocar os sonhos deles para o teu filho. Então, mas meu filho vai fazer, tu vai ganhar dinheiro. Não importa. Se for o plano do Senhor, ele vai ganhar dinheiro sim, por mais que você ache que não. É os planos do Senhor para a vida dele. Afirme para ele mesmo. Mãe, eu quero ser isso. Você vai ser isso. Vamos orar. Se for isso que o Senhor tem para você, você vai ser. Você é vitorioso. Você pode todas as coisas no Senhor. Então, afirme. Coloque palavras, né? Coloque palavras para ele no cérebro dele. E desde pequeno. Eu mesmo não sabendo essa frase aqui, de acreditar na história que a gente contava para o cérebro, eu afirmava para eles. Então, e você? O que você tem falado para os teus filhos? Né? A gente conhece tantas mães que desmotivam os filhos. Você não é capaz. Não, você não vai ser isso. Você não vai dar conta. Eu não sei. Eu acredito que na geração de hoje, com tantas coisas tão claras para nós, eu, sinceramente, de coração, eu não acredito ainda que tem pais e mães que xingam ainda seus filhos de burro, vocês não conseguem. Porque hoje, né, a televisão, a mídia, né, tá aí, nos ajuda a falar palavra de afirmação. Então, no nosso meio, eu não acredito mesmo que tenha mulheres ainda que coloquem seus filhos para baixo. Não, nós temos que colocar nossos filhos para cima, nós temos que afirmar que eles podem. As provas vão ser difíceis, o vestibular está aí, o Enem está aí. Não, mas você é capaz, você consegue. Então, comece a ajudar teus filhos, se você não tem esse costume ainda. Já são grandes. Não importa que são grandes. Coloque, afirme para eles conseguem, vocês podem. Né? Sempre coloquem o Senhor em primeiro lugar. Falando que o Senhor é que comanda, né? Não é o nosso cérebro que comanda. Nós comandamos os nossos pensamentos através da ajuda do Espírito Santo. E no finalzinho aí, ser feliz. Você precisa viver a vida que você merece. Então, eu coloquei eu lá na praia com meu esposo, vivendo a vida que eu mereço, né? Porque o meu casamento já foi um caos. Eu já fui a mulher tola que a Bíblia cita. E o Senhor é um Senhor de segunda oportunidade. E algumas conhecem, né? Eu já vai para 20 anos que nós somos casados. E no começo eu era muito tola, né? Não tinha essa sabedoria no Senhor. Vim com muitos requisitos, né? Da história dos meus pais. Vim muito frustrada de algumas coisas, vi muitas coisas, né, num casamento e trouxe para o meu. E fui muito tola por muito tempo. E com a ajuda do Espírito Santo, o Senhor foi me moldando, o Senhor foi me mudando. Eu achava que eu não era capaz, né, um casamento que
eu tinha um esposo, meu esposo não mudou em nada. Desde que eu conheço ele, desde que nós namorávamos, ele não mudou em nada. Ele sempre foi a mesma pessoa, uma pessoa responsável, um homem amoroso, um homem íntegro. Eu mesmo sem sabedoria, que eu falei para vocês, eu que ganhei ele para Jesus, quando eu comecei, né, nós nos conhecemos nos Estados Unidos e eu ganhei ele para Jesus. Então, nos casamos. Eu sempre tinha no meu pensamento, no meu coração, o tipo de esposo que eu queria ser. Mas eu nunca pensei assim, mas eu não sou a esposa que um homem gostaria de ter. Né? Então, eu me casei com ele e era uma mulher totalmente tola. Uma mulher que se achava autossuficiente, que achava que financeiramente, né, não precisava dele. Nós morávamos fora do país, então cada um tinha uma empresa, né, de serviço, do seu serviço. Então eu achava que não precisava. E quando nós namorávamos, ele tinha, que eu falei para vocês, ele tinha muita facilidade em pedir perdão. Qualquer coisa para ele pedia desculpa, pedia perdão. E eu me irritava, porque eu não tinha essa facilidade. Eu não tinha vontade de pedir, não tinha facilidade também. Eu era travada nessa área de pedir perdão. Então, quando nós casamos, qualquer coisa ele me pedia desculpa, E eu, sem sabedoria, deixava para lá, ignorava. E, tipo assim, se acontecesse qualquer coisa, se ele não quisesse falar comigo, eu, por mim, podia passar 1, 2 semanas que eu também não conversava. Então, eu não tinha sabedoria, eu não tinha esse discernimento, eu era aquela mulher totalmente sem sabedoria do Senhor. Né? Com o tempo foi passando, e eu fui lendo, falei assim, meu Deus, eu sou aquela mulher tola mesmo, desperdiçava nosso tempo. Ele pediu alguma coisa para mim, eu não fazia, eu achava que eu não tinha que fazer, porque como eu trabalhava fora, nós não tínhamos os filhos, então era ele que tinha que fazer, não era eu. Ele também tinha que fazer, né? Por mais que eu era dona, tipo, nós tínhamos aqui, vai fazer você. Então, teve um período que eu vim para o Brasil para passear, e quando eu estava aqui, ele ficou lá, e quando eu cheguei no Brasil, ele pediu para se separar. Então, para mim, nessa época, foi um tratar do Senhor mesmo, porque eu era muito autossuficiente, achava assim, que ele era muito apaixonado por mim, né, que eu era muito tal. E quando ele pediu a separação, para mim, realmente foi um baque muito grande. Assim, o chão abriu, e eu fiquei sem entender nada. E falei, meu Deus, fui para Curitiba, minha família, eu sou de lá, minha família é toda do Sul. E eu falei assim para minha mãe, mãe, o Carlinhos quer se separar. A minha mãe ficou sem entender nada também, a gente já estava quase 2 anos casado. E daí eu queria saber o motivo, e daí ele começou a me falar o motivo. E eu, na época, me arrependi de perguntar os motivos que ele queria separar. Eu me arrependi, porque, meu Deus, que mulher feia. Um dia ele chegou e falou assim para mim, no telefone, você é tão bonita, né? Você é tão bonita por fora, mas como você é feia por dentro. E eu era feia mesmo, eu era horrorosa. Uma mulher estúpida, que não tinha amor, que achava tudo podia ser no grito, tudo podia ser na força. Pedir perdão para quê? Perdoar para quê? Dividir as coisas para quê? Né? Cada um trabalhava. Um dia eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, vamos dividir? Eu fico com o meu dinheiro e você fica com o teu. Então, assim, tanta tolice, eu fiz tanta tolice no começo do meu casamento. E ele, sem sabedoria, ele tinha recém-convertido. Ele falou assim, não, se for para dividir, vamos separar, porque a gente não casa para juntar, para multiplicar. Como que você quer dividir? Então, era tanta tolice, assim, era tanta coisa feia, que daí o dia que eu perguntei para ele por que ele queria se separar, ele começou a me falar, eu realmente me arrependi. Porque ele falou, você é uma pessoa muito feia por dentro.
Você não tem sabedoria, você não é amorosa, você não compreende, tem que ser do teu jeito, você se acha muito autossuficiente. E aí era tudo verdade. Ele não falou nada mentira. E eu comecei a falar, meu Deus, e assim, inconformada, irmãs, inconformada. Sabe aquela mulher que acha que tem o controle da situação 100%, na casa, no serviço, no relacionamento? Eu me achava mesmo, achava que eu era a tal. E quando ele que pediu essa separação, eu vi que eu não era nada, eu não era tal, eu não era nadinha daquilo que eu pensava. E daí, nesse tempo, o Senhor começou a ministrar no meu coração. E tipo assim, agora ele está lá nos Estados Unidos, você está aqui no Brasil sozinha, né? Sozinha, sem ele. Então agora vai ser eu e você. Você quer mudar mesmo? Você quer que o Senhor, você quer que eu escutava tão audivelmente o Senhor falar? Você quer ser mudada mesmo? Tem certeza? Vai doer. E eu falava, quero. Sabe por quê? Porque ele era tudo o que eu queria. Eu pedia um homem temente e o Senhor salvou ele. Eu pedia um homem trabalhador, um homem que sonhasse, um homem que amasse ele, ligava para a mãe dele e para as irmãs dele. E ele chamava elas de amor. Oh, meu amor. Oh, minha mãezinha. Ele era tão carinhoso com elas. E eu sempre falei, a minha mãe falava, o homem quando é um bom filho, é um bom esposo. Então eu via todas as características que eu tinha no meu coração, o Senhor me deu em relação a ele. E eu desperdicei. Quando nós namorávamos, ele me deu flor. Um dia eu falei, para que me trazer flor? Não gosto de flor. Não sabia receber flor. Então, eu brequei ele em muita coisa. E nesse tempo eu falei para o Senhor. Aí o Senhor falou, eu vou trabalhar com você. Você quer? Eu falei, quero. E nesse período eu tive experiências. Eu tive experiências com Deus e eu tive experiências com Satanás. Porque ele literalmente entrava no meu quarto e me afrontava e dizia que eu não ia capaz, que o Senhor não ia reverter meu casamento. E ele tinha tirado a aliança e ele não queria mais. E o Senhor, no dia que ele falou, eu estou tirando a minha aliança, eu olhei para a minha aliança e falei, mãe, eu não dou conta de tirar minha aliança, o que eu faço? Minha mãe falou assim, não tira. Porque por mais tola que eu era, por mais coisas estúpidas que eu fazia, eu tinha assim amor ao Senhor, né? Eu não deixava o Senhor trabalhar em mim, mas eu tinha amor pelo Senhor. Então eu achava que se eu tirasse a minha aliança, essa aliança aqui, ó, ele me deu esse anel e essa aliança de presente, quando casamos, ele deu o anel, a aliança e esse anel. E eu não consegui tirar nenhum nem outro. E minha mãe falou, não tira. Eu falei, mãe, que parece que é uma ligação com Deus que eu vou estar quebrando, não é nem só por ele. E minha mãe falou, não tira. E foi nesse período que eu não tirei. Eu fiquei 3 meses no Brasil ainda. 3 meses o Senhor me moldando. 3 meses o Senhor me mostrando. O Senhor descia literalmente no meu quarto um telão e mostrava minhas feiuras. Olha lá. Olha lá, você lá na tua casa, o que você fazia? Eu tive experiências tremendas com Deus nesse tempo. Mas eu me deixei mudar. Eu falei, Senhor, eu quero mudar, eu quero restaurar meu casamento. E ele muito decidido, eu não quero, acabou, nosso casamento não tem mais jeito, você não é a mulher que eu sonhei. E ele era o homem que eu sonhei. E eu falava, e agora? E o Senhor só falou que ia me moldar, que ia me mudar se eu quisesse, mas o Senhor não falou que ia restaurar o meu casamento. E eu não sabia se o Senhor ia fazer ou não, mas eu queria ser mudada. Eu queria, se o Senhor restaurasse meu casamento, eu queria ser uma nova mulher. Se o Senhor não restaurasse, eu queria ser uma nova mulher. E eu fiquei 3 meses e eu decidi voltar para os Estados Unidos. E ele muito firme, muito ponderado no que ele queria. Ele sempre foi um homem muito decidido. Vamos dividir o que a gente tem e tal, e cada um fica na sua. E há algum tempo ainda a gente conversou por telefone, depois nós não conversávamos mais.
E eu pedindo ao Senhor que o Senhor me moldasse, que o Senhor me mudasse, porque eu queria ser uma nova mulher, eu queria ser restaurada. E voltei para os Estados Unidos depois de 3 meses. Só que quando eu voltei, eu tinha comprado minha passagem novamente, meus passaportes tinham vencido, eu fiz tudo o que tinha que fazer. E um dia antes, 2 dias antes, eu fui numa vigília e o Senhor falou comigo que era para mim ir. Só que o Senhor não falou que ia restaurar. Mas eu estava fazendo tudo o que o Senhor me pedia, eu fazia. Nessa época eu emagreci acho que uns 10 quilos. Tanto que eu busquei mesmo, que eu queria. Eu pedi mudança, eu queria mudar. Eu tinha vergonha. Quando eu lembrava da mulher que eu era, eu tinha tanta vergonha. Eu tinha vergonha do Senhor. Eu tinha vergonha do meu esposo. Eu falei, meu Deus, como que eu me permiti ser tão feia desse jeito? E o Senhor ministrava, eu vou mudar. Você precisa mudar nessa área. Você precisa ser uma mulher sábia. O sacerdote no lar é que manda. Você é auxiliadora, você não manda. E Deus era duro. Não pensa que Deus passava a mão na minha cabecinha, oh, coitadinha, né? Vai aí chorar. Não. O Senhor me mudou sendo duro comigo, porque Ele me conhecia. Se Ele fosse bonzinho comigo, eu não ia mudar. Então o Senhor foi muito, muito duro, mas eu me permiti. Eu falei que o Senhor queria mudar. E eu voltei para os Estados Unidos. E Ele muito, muito decidido ainda na separação. E quando eu cheguei lá, Ele viu que eu estava de aliança, Ele não estava. Nós conversamos. Ele chorou muito. Falou, você não é a mulher que eu sonhei. Você não é. Você é muito bonita, mas por fora, meu Deus. Aí ele pontuava de novo. E o Senhor permitia. Ia me mostrando. E eu falava para Ele, eu mudei, o Senhor me mudou. E Ele falava, eu não acredito. Não tem como mudar. Pelas coisas que você já falou, pelas coisas que você já fez, não tem como você mudar. E eu falava, eu mudei. O Senhor me mudou. Eu falava, eu não mudei. O Senhor me mudou, eu me permiti mudar. E passou um tempo, e a história é muito longa. Quem já ouviu meu testemunho é bem comprido mesmo, mas eu só quero resumir para você que o Senhor muda. Que o Senhor é um Deus de novas alianças, é um Deus de segunda chance. Então comece pelo seu pensamento hoje a mudar isso. Se você acha que você não dá conta, realmente é muito difícil, mas o Senhor dá. O Senhor dá conta por nós, o Senhor nos ajuda na caminhada. E nós voltamos, e o Senhor restaurou. Hoje eu olho para essa foto com alegria. Eu choro realmente porque eu sou chorona. Mas eu olho com alegria pelo que o Senhor fez por mim, porque eu não merecia. E o Senhor restaurou. E passou um tempo, eu engravidei do Cauã. Depois engravidei do Vinícius, né? Nós dois juntos temos o Vinícius e o Cauã, que são um presente do Senhor. Que hoje eu sou uma mulher, tudo que Ele pede, Ele pedia. Às vezes para mim uma coisa que marcou muito foi o estrogonofe. Ele pedia para mim fazer o estrogonofe, eu mandava Ele fazer. Vai você fazer, o fogão está lá. Então hoje quando eles pedem estrogonofe, eu faço com tanta alegria, com tanto amor, que esse dia eu tive que dar receita de estrogonofe. De tão gostoso que o meu estrogonofe fica. Mas é porque eu me permiti mudar meus pensamentos, né, na época, sem ter um pouco dessa visão aqui. Mas eu permiti que o Senhor me moldasse, que o Senhor me mudasse. E hoje a gente é feliz sim. Temos um casamento saudável, temos um casamento abençoado. Quem convive de perto com nós conhece a nossa família. Não somos perfeitos de jeito nenhum, mas hoje eu sou uma mulher moldável. Hoje Ele tem toda a liberdade de falar o que eu posso mudar, no que eu não estou agradando. Hoje eu me permito mudar. Então, você precisa viver a vida que você merece. Eu amo praia. Eu amo praia. Então eu mereço viver aquilo ali, ó. Tá com meu esposo, que o Senhor restaurou, meu casamento.
está naquele lugar, na praia. E você? Você precisa viver a vida que você merece. E o que você merece? Você sabe o que você merece, mulher, nessa tarde? Você realmente merece ser feliz. Então se permita ser feliz. Permita que o Espírito Santo molde o seu pensamento. A cada manhã, deixe que Ele renove seu pensamento. Não deixe Satanás colocar coisas na sua mente que não vai dar certo, que você não vai ser feliz, que você não pode restaurar o que já foi quebrado. Você não pode mesmo, mas o Espírito Santo pode através de você. Então, se é um casamento que você quer que seja restaurado, se você quer e o Senhor permitir, vai ser. É filhos que precisam ser restaurados. É perdão de pai, de mãe. O que você precisa nessa tarde? Você merece ser feliz. Você precisa viver a vida que você merece. E você merece ser feliz. Porque o Senhor nos projetou para sermos felizes. O nosso cérebro foi projetado para o amor. Então, quando acontece alguma coisa contrária a isso, o nosso cérebro tem que ser reprogramado, lembra? Porque o nosso cérebro foi projetado para o amor. Nós fomos projetadas para sermos felizes. Então, seja feliz. Viva a vida que você merece. Peça para o Senhor ministrar no teu coração. Para restaurar o que precisa ser restaurado. Para refazer o que precisa ser refeito. Se precisar voltar atrás, volte atrás. O meu esposo voltou atrás porque ele achou que eu merecia. Ele voltou atrás. E hoje a gente é feliz. Hoje a gente está vivendo a vida que a gente merece em Deus. Os nossos filhos, eles brincam com nós porque eles vivem, vê a nossa harmonia dentro do lar. Quando a gente tá beijando, beija perto deles mesmo, eles ficam tirando sarro, brincando com nós. Porque ele sabia que ele queria ser feliz também. E o Senhor restaurou. Então viva a vida que você merece. Procure no Senhor restauração. Ah, não, já passou o tempo, Silvana, não consigo mais. Consegue sim, dá tempo. Nós estamos vivos ainda, o Senhor nos deu mais um dia. O Senhor vai dar amanhã mais um dia para nós. Então hoje ao dormir, reprograme a sua mente. Eu vou viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu vou ter os pensamentos do Senhor. Eu não vou deixar Satanás usurpar os meus pensamentos. É claro que vai vir de difícil, pensamentos ruins, mas lembre-se que o Senhor programou a nossa mente para ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é amor, a mente de Cristo é saudável. Então programe a sua mente para ter a mente de Cristo. Peça para o Espírito Santo. Eu vou orar por você agora.